Isto é o que acontece quando a garota mais estranha da escola frequenta a festa de formatura. Epoch Loves. Imagine ser a garota mais estranha da escola e ter que enfrentar a noite mais importante do ensino médio, o baile de formatura. Com uma trama envolvente personagens complexos, esta série é uma jornada emocionante através do mundo dos seres sobrenaturais e do poder do amor verdadeiro. Esta série começa mostrando uma adolescente chamada Vandinha Adams caminhando até sua sala de aula. Quando Vandinha está no corredor da escola, todos parecem olhar para ela com um olhar para ela estranho, pois Vandinha é conhecida como uma garota estranha e sempre indiferente às situações e pessoas ao seu redor. Naquele dia, Vandinha encontrou seu irmão mais novo, Feioso, trancado em seu armário com a boca amarrada e amordaçada por uma maçã. Ela imediatamente libertou seu irmão, perguntando a Feioso sobre as pessoas que o haviam intimidado. No entanto, Feioso disse que não sabia, pois não queria que Vandinha causasse problemas na escola, o que poderia ser ruim para eles. Quando ela estava prestes a desamarrar Feioso, Vandinha de repente teve uma visão do incidente que aconteceu com ele antes de acabar trancado no armário da escola. Vandinha percebeu que a visão era um poder psíquico que ela misteriosamente possuía, mas não sabia como controlar esse poder, pois as visões sempre apareciam de repente. Depois de ter a visão, Vandinha foi capaz de descobrir que as pessoas que haviam intimidado Feioso eram os estudantes masculinos do time de polo aquático. Vandinha, que pensava que só ela poderia intimidar Feioso, então se apressou em encontrar os membros da equipe de polo aquático que estavam intimidando seu irmão mais novo. Ela então se dirigiu à piscina da escola e encontrou a equipe de polo aquático treinando. Ao ver que as pessoas que intimidaram Feioso estavam na piscina, Vandinha jogou 2 sacolas de piranhas na piscina para vingar suas ações contra seu irmão mais novo. Ao ver isso, eles se apressaram na beira da piscina, tentando se salvar. Mas um deles foi tarde demais para se salvar, então ele sofreu ferimentos graves devido às mordidas das piranhas. Devido às suas ações, Vandinha eventualmente foi expulsa de sua escola, então seus pais foram obrigados a matriculá-la em outra escola em uma pequena cidade chamada Jericho. Alguns dias depois, Vandinha foi vista a caminho de sua nova escola acompanhada de seus pais, Mortícia e Gomes Adams. Eles planejam matricular Vandinha na Academia Nevermore, que também é onde Mortícia e Gomes costumavam estudar no passado. Os pais de Vandinha acham que a Academia Nevermore é o lugar certo para sua filha porque a Academia Nevermore é uma escola para monstros e rejeitados como Vandinha. Além disso, a Academia Nevermore também está localizada em uma área remota e cercada por florestas, então Vandinha não teria chance de escapar da escola. Ao chegar na Academia Nevermore, Vandinha e seus pais foram recebidos pelo diretor, Larissa Vance, que costumava ser colega de quarto de Mortícia. A senhora Vance então escoltou Vandinha para o Ophelia Hall, onde ela dividiria um quarto com uma menina chamada Enid Sinclair. Diferente de Vandinha, que tem personalidade sombria e gosta da cor preta, Enid é uma garota alegre e colorida. Enid também é muito amigável e tenta se dar bem com sua nova colega de quarto, apesar da atitude cínica de Vandinha em relação a ela. Sabendo que Vandinha amava a cor preta, a senhora Vance preparou um uniforme preto, especialmente para ela. Pouco depois, Enid levou Vandinha pela escola, explicando sobre os 4 principais cliques que eram bastante influentes na Academia Nevermore: Fang, Furst, Stones e Scaris. Os estudantes que pertencem a cada grupo geralmente têm algo em comum. Assim como os vampiros que são membros dos Fang, os lobisomens que são membros dos Furst e as sereias que são membros dos Scaris. Enid contou a sua colega de quarto que ela se juntou aos Furst porque ela era um lobisomem. Depois disso, Enid contou a Vandinha sobre uma estudante chamada Bianca Bartley, que é uma sereia e líder dos Scaris. Enid disse que Bianca também vinha de uma família nobre, assim como seu ex-namorado, Xavier Thorpe, que era conhecido como o maior artista na Academia Nevermore. Enquanto Enid e Vandinha estavam envolvidas em uma conversa sobre as redes sociais que atualmente são muito populares entre os adolescentes, um jovem chamado Ajax Petropoulos de repente se aproximou de Enid e a avisou sobre sua nova colega de quarto que supostamente é uma psicopata e assassina fria. Mas Ajax parecia não estar ciente da presença de Vandinha ao lado de Enid, então Vandinha podia ouvir o que Ajax estava dizendo sobre ela.
Quando Enid apresentou a Jax a Vandinha, a Jax de repente se sentiu desconfortável e envergonhado por dizer algo tão ruim sobre Vandinha. Mas Vandinha não se ofendeu com as palavras de Ajax de jeito nenhum, e em vez disso contou fatos muito mais assustadores para assustá-lo. Depois de ser escoltada pela escola por Enid, Vandinha então encontrou seus pais para dizer adeus. Antes de partir, Mortícia deu à sua querida filha um colar e uma bola de cristal para que pudessem se comunicar com Vandinha, que era relutante em usar um celular ou qualquer outro dispositivo. Quando a família Addams estava prestes a deixar a Academia Nevermore, Gomes então tirou Finn, uma mão humana que pode se mover e se comunicar com a linguagem de sinais, que é geralmente usada por Gomes Addams para ajudá-lo a fazer reconhecimento. Desta vez, Gomes designou Finn como o Finn para vigiar Vandinha secretamente e relatar todos os seus movimentos para ele. Enquanto isso, um homem foi visto entrando na floresta perto da Academia Nevermore para caçar. Enquanto o homem estava descansando, ele foi atacado de repente por um monstro horroroso e brutalmente assassinado. O incidente foi o quarto assassinato a ocorrer em um curto período de tempo e as vítimas foram brutalmente assassinadas com membros cortados ou arrancados, como se tivessem sido atacadas por uma besta. No entanto, o xerife de Jericho, Donovan Galvin, assumiu que os assassinatos estavam relacionados à Academia Nevermore. No dia seguinte, Vandinha entrou em uma aula de esgrima e conheceu um jovem chamado Rovan Larlo que acabará de ser derrotado por Bianca em um combate de esgrima. Depois de derrotar Rovan, Bianca então reclamou com seu treinador, Vlad, porque ela nunca teve um adversário comparável a ela. Vandinha, ouvindo isso, se voluntariou para lutar contra Bianca e desafiou-a para uma luta sem capacete protetor. Vlad inicialmente desaprovou a ideia de Vandinha porque ela poderia colocá-los em perigo. Mas como Bianca aceitou o desafio e eles concordaram em não envolver Vlad se algo de ruim acontecesse, Vlad finalmente permitiu que eles lutassem sem usar capacetes protetores. Nessa partida, quem se machucar primeiro será declarado derrotado. Vandinha tem habilidades bastante boas, então ela consegue acompanhar Bianca, que é uma ótima esgrimista. No entanto, Bianca, que não estava disposta a ser derrotada por um novo aluno, então usou suas melhores técnicas até finalmente conseguir derrotar Vandinha ferindo sua testa. Quando Vandinha estava prestes a voltar para o quarto, de repente alguém jogou uma estátua de pedra bem em cima dela. Felizmente, Xavier, que viu isso imediatamente, a salvou. Vandinha, para que a estátua de pedra não caísse em cima dela. Xavier levou a inconsciente Vandinha para a enfermaria e revelou que ele e Vandinha haviam se encontrado antes quando a família Addams compareceu ao funeral da madrinha dele. Nessa ocasião, Vandinha conseguiu salvar Xavier, que estava prestes a ser queimado na cova da sua madrinha. No tempo livre, Vandinha geralmente encontra tempo para escrever romances de mistério, que é o seu hobby. Enquanto escrevia em seu quarto, Vandinha de repente ouviu um barulho estranho vindo de sua cama e encontrou a coisa escondida debaixo das suas cobertas. Ela logo percebeu que seus pais haviam enviado a coisa para espioná-la. Como a coisa foi descoberta, Vandinha deu à coisa duas opções: ser trancada em uma gaveta por um semestre ou se tornar seu subordinado e ajudá-la a escapar da Academia Nevermore. Não querendo ser trancada, a coisa finalmente escolheu ajudar Vandinha. No dia seguinte, a Sra. Vance levou Vandinha até a cidade de Jericho para encontrar um psiquiatra chamado Valerie Kyoto, para passar por reabilitação, conforme ordenado pela corte, depois que Vandinha tentou matar seus antigos colegas de escola. No meio da sessão de aconselhamento, Vandinha fingiu ir ao banheiro e tentou escapar pela janela. Durante sua fuga, Vandinha acidentalmente colide com um homem e de repente tem uma visão da morte desse homem em um acidente de trânsito. Em seguida, Vandinha entra em uma cafeteria e conhece um barman que, na verdade, é o filho do xerife Galvin, Tyler. Ela então ajuda Tyler, que parece estar tendo problemas para consertar uma máquina de café. Depois que Vandinha consegue consertar a máquina de café, Tyler então oferece levá-la até a estação de trem mais próxima. Mas Tyler disse a Vandinha que ela teria que esperar primeiro, pois suas horas de trabalho só acabariam daqui a 1 hora.
Vandinha concordou em esperar Tyler terminar o trabalho e, enquanto esperava no restaurante, ela foi abordada pelo filho do prefeito, Lucas Walker, que veio ao lugar com seus amigos. Sabendo que Vandinha era aluna da Academia Nevermore, Lucas e seus amigos a insultaram chamando-a de marginal. Vandinha então devolveu os insultos e acabou entrando em luta com eles. Surpreendentemente, Vandinha se revelou ter habilidades de luta bastante boas, então ela conseguiu facilmente derrotar Lucas e seus amigos. Pouco depois, o xerife Galvin apareceu de repente e pareceu surpreso ao descobrir que Vandinha havia conseguido derrotar Lucas e seus amigos sozinha. Devido a este incidente, Vandinha acabou sendo encontrada pela Sra. Vance, que estava procurando por ela, pois ela havia escapado do escritório do Dr. Kyoto. Quando a Sra. Vance chamou Vandinha pelo sobrenome dela, o xerife Galvin ficou chocado, pois ele conhecia o pai de Vandinha, Gomes Adams. O xerife Galvin então contou a Vandinha que seu pai era um assassino e a alertou que ele sempre a vigiaria, pois ela era parte da família Adams. No caminho de volta para a Academia Nevermore, Vandinha e a Sra. Vance viram um caminhão que havia acabado de se acidentar na beira da floresta. Quando a Sra. Vance esperava que ninguém tivesse morrido no acidente, Vandinha lhe contou que o motorista estava morto e tinha o pescoço quebrado. A Sra. Vance perguntou como Vandinha poderia saber disso, como se ela tivesse visto isso de perto. Vandinha não disse nada à Sra. Vance, pois ela havia tido uma visão do acidente quando ela colidiu com o motorista do caminhão antes. Mais tarde, à noite, Vandinha é vista tocando seu violino no telhado para liberar o estresse de todos os incidentes que aconteceram naquele dia. Ao mesmo tempo, Rovan é visto entrando em uma sala secreta e recuperando um livro usando seus poderes de telecinesia. Ele então o abriu e arrancou uma página em que havia um desenho de uma menina com duas tranças. Depois disso, Vandinha enviou a coisa para encontrar Tyler em sua casa. Tyler ficou muito assustado quando conheceu a coisa pela primeira vez e tentou expulsá-la de sua sala. Mas depois, Tyler logo descobriu que Vandinha havia sido a responsável por enviar a coisa para entregar a mensagem. Vandinha, aparentemente, deu a Tyler um número de telefone e pediu que ele a ligasse. Tyler então fez uma chamada de vídeo com Vandinha, que havia emprestado o laptop de Enid para se comunicar com ele. Vandinha então conta a Tyler sobre o festival da colheita que será realizado no final da semana e pede ajuda para escapar. Vandinha promete uma boa recompensa se ele estiver disposto a levá-la até a estação de trem. Mas Tyler disse que cumpriria sua promessa de ajudar Vandinha a escapar, pois ela havia ajudado a consertar a máquina de café. No festival da colheita, Vandinha finalmente se encontrou com Tyler, que forneceu documentos policiais sobre o caso de assassinato envolvendo Gomes Adams. Embora o pai de Vandinha tenha sido eventualmente inocentado no caso de assassinato, o xerife Galvin ainda parece insistir que Gomes é o perpetrador do assassinato e está determinado em encontrar evidências que possam colocar o pai de Vandinha na prisão. Quando Tyler e Vandinha estavam prestes a embarcar no carro para deixar para a estação de trem, Lucas e seus amigos de repente aparecem e os confrontam, planejando se vingar de Vandinha por tê-los humilhado. Sabendo que não podiam causar uma cena que chamaria a atenção das pessoas, Vandinha e Tyler fugiram na multidão. Rovan disse que sua mãe, que era clarividente, sabia sobre uma menina de tranças cujo desenho estava contido em um livro guardado em uma sala secreta em Nevermore. A mãe de Rovan, aparentemente, havia enviado Rovan para a Academia Nevermore para impedir a menina de tranças se ela aparecesse e frequentasse a Academia Nevermore. Mas então, um monstro de repente apareceu e atacou Rovan. O monstro então despedaçou Rovan e o matou brutalmente. Estranhamente, o monstro apenas olhou para Vandinha e então simplesmente saiu depois de matar Rovan. Vandinha correu para relatar o incidente ao xerife Galvin, que imediatamente mobilizou os policiais para encontrar o corpo de Rovan e o paradeiro do monstro homicida. No entanto, depois de procurar por 24 horas, os policiais não encontraram nada, nem mesmo uma pista do monstro, sangue ou sinal de luta. Então o xerife Galvin assumiu que Vandinha estava apenas inventando uma história sobre o monstro homicida matando Rovan. Mesmo assim, Vandinha tenta convencer o xerife Galvin de que ela realmente viu Rovan sendo morto pelo monstro.
Ela tem certeza de que alguém está deliberadamente encobrindo o assassinato para evitar as suspeitas das pessoas sobre a existência do monstro homicida vagando pela floresta. No meio de sua discussão, Rovan de repente apareceu na sala vivo e bem, o que contradizia a declaração de Vandinha de ter visto Rovan ser morto diante dela. Como Rovan havia retornado à Academia Nevermore vivo e bem, o xerife Galvin finalmente fechou o caso. No entanto, Vandinha continua desconfiada de Rovan e assume que o Rovan que está diante deles agora de alguma forma não é o verdadeiro Rovan. Portanto, ela está determinada a investigar e desvendar a verdade por trás do assassinato. Pouco depois, Vandinha conheceu a Sra. Vance e pediu permissão para falar com Rovan. Mas inesperadamente, Rovan já havia sido expulso da escola e a Sra. Vance recusou a contar o motivo pelo qual ele foi expulso e disse que Rovan estaria voltando para casa de trem naquela tarde. Vandinha então tentou encontrar informações sobre Rovan de seus colegas de classe. Primeiro, Vandinha encontrou Bianca, que se encontrava inconsciente no momento do incidente. Bianca contou a Vandinha que ela correu para relatar para a Sra. Vance e levou Vandinha de volta para Nevermore. Depois disso, Vandinha encontra Xavier, que é colega de quarto de Rovan. Xavier revela que Rovan é na verdade um jovem simpático, mas ele tem sido mais errático nas últimas semanas. Ele então perguntou sobre a relação de Vandinha e Tyler, pois ela parecia estar se dando bem com Tyler. Vandinha respondeu secamente que Tyler estava fazendo-lhe um favor levando-a para fora da cidade. Ao ouvir isso, Xavier então alerta Vandinha para ficar longe de Tyler e dos rapazes da cidade, pois eles sempre insultam os estudantes da Academia Nevermore e os tratam mal implicitamente. Xavier parece ter sentimentos românticos por Vandinha e se sente ciumento quando vê sua proximidade com Tyler. Vandinha então envia Coisa para seguir Rovan, que estava indo para a estação de trem. Ao chegar na estação de trem, Coisa perde o rastro de Rovan quando ele entra no banheiro e muda sua forma para um homem de meia idade. Coisa, que não percebeu isso, então esperou por Rovan que nunca saiu do banheiro. Rovan, que havia se transformado em um homem de meia idade, então deixou a estação e, enquanto caminhava por uma área tranquila, o homem de meia idade de repente se transformou em Sra. Vance, que acabou sendo um metamorfo. Tendo perdido o rastro de Rovan, Vandinha decidiu procurar pistas no local do crime e acidentalmente encontrou Tyler, que estava seguindo seu pai, o xerife Galvin, que estava investigando um caso de assassinato ocorrido na área alguns dias atrás. Tyler então perguntou a Vandinha sobre o incidente envolvendo Rovan e ele finalmente acreditou que Vandinha não estava inventando depois de encontrar os óculos de Rovan no local do crime. Depois disso, Vandinha retorna para Nevermore e entra secretamente no quarto de Rovan e Xavier para procurar o livro que Rovan pegou da sala secreta. Mas Vandinha não encontra o livro e tem que se esconder porque Xavier de repente entra no quarto junto com Bianca, que está incomodada com a proximidade de Xavier com Vandinha. Então eles entram em uma discussão, pois Bianca traz o motivo pelo qual eles terminaram enquanto tenta convencer Xavier a se reaproximar dela. No dia seguinte, Vandinha e Enid participaram da Copa Edgar Allan Poe, onde tiveram que competir contra o time de Bianca e o time de Xavier em uma corrida de remo. Cada equipe deve remar até a Ilha Ravel, puxar uma bandeira da cripta Crackstone e voltar sem afundar ou ser afundada. A primeira equipe a cruzar a linha de chegada com sua bandeira ganha a taça e o direito de se gabar por um ano, além de alguns privilégios especiais. Como nos anos anteriores, Bianca e sua equipe sempre trapaceavam para sabotar os barcos dos times oponentes. Desta vez, Bianca designou uma sereia chamada Quente para empurrar os barcos oponentes para dificultar o controle dos barcos. Vandinha, que percebeu isso, então tirou a rede que havia preparado debaixo do barco para prender Quente. Ao chegar na Ilha Ravel, Vandinha correu para a cripta Crackstone para buscar a bandeira. Quando Vandinha acidentalmente tocou na cripta, ela de repente teve uma visão de uma jovem que parecia muito com ela. A menina então disse a Vandinha que ela era a chave. No entanto, Vandinha não teve tempo de perguntar à menina nada, pois ela de repente acordou e teve que correr de volta para o barco. Quando estavam prestes a zarpar de volta para Nevermore, Vandinha e sua equipe se meteram em encrencas, pois Quente, que havia sido libertado da rede, tentou empurrar o barco deles.
Sabendo disso, a coisa rapidamente entrou na água para imobilizar Quente, até que finalmente alcançaram a equipe de Bianca, que estava quase chegando na linha de chegada. Wandinha então tirou a arma que havia preparado para perfurar o barco de Bianca, até que Wandinha e sua equipe finalmente venceram a Copa Edgar Allan Poe após eliminar a equipe de Bianca. De volta à Academia Nevermore, Wandinha tenta convencer seus colegas de classe e professores sobre a existência do monstro homicida e a ameaça de Crackstone, mas eles não acreditam nela e a consideram louca. Então, ela decide investigar sozinha e descobre que Crackstone está planejando um ataque à Academia Nevermore durante a festa de colheita. Ela tenta alertar seus colegas e professores, mas eles não acreditam nela novamente. Na manhã seguinte, Wandinha encontrou pegadas do monstro que de repente se transformaram em pegadas humanas, o que provou que o monstro era na verdade humano. Pouco depois, Xavier apareceu de repente atrás de Wandinha e lhe disse que estava lá porque se preocupava com sua segurança. Xavier também lhe contou que havia mandado mensagem para Rowan e o convidado para ir esquiar como no ano passado. Curiosamente, Rowan respondeu imediatamente dessa vez e disse que não seria capaz de vir, apesar de nunca terem esquiado juntos no ano passado. Durante a inauguração da estátua de Crackstone na praça da cidade, Wandinha queimou propositalmente a estátua para vingar os crimes cometidos por Crackstone contra seus ancestrais no passado. Mais tarde, naquela noite, um mendigo que brincava com uma câmera que havia encontrado no lixo foi surpreendido pela aparição do monstro homicida que o atacou imediatamente e o matou. Pouco depois, o xerife Galvin, que chegou ao local do crime, encontrou a câmera e tentou encontrar pistas sobre o incidente que matou o mendigo. Surpreendentemente, o xerife Galvin finalmente encontrou evidências do monstro que o mendigo havia fotografado acidentalmente quando foi atacado pelo monstro homicida. O xerife Galvin começou a pensar que a declaração de Wandinha sobre a existência do monstro homicida na área era de fato verdadeira. Enquanto isso, Enid, que estava esperando por Ajax perto das portas da Academia Nevermore, parecia muito preocupada porque Ajax não havia vindo, apesar de terem prometido sair juntos. Inesperadamente, Ajax se transformou em pedra depois de acidentalmente ver seu próprio reflexo enquanto estava no banheiro. Como um dos Górgonos, Ajax tem cabelos feitos de serpentes venenosas vivas que transformam aqueles que os contemplam, incluindo ele mesmo, em pedra por várias horas. Enquanto isso, a Wandinha, que conseguiu escapar da Academia Nevermore, foi vista entrando na morgue para examinar o corpo do mendigo que acabará de ser morto pelo monstro homicida. Com a ajuda da coisa, Wandinha descobre que cada vítima do assassinato está faltando uma perna, como se o monstro fosse um psicopata e serial killer que gostava de colecionar as partes do corpo de suas vítimas como troféus para o seu sucesso em matá-los. No dia seguinte, Wandinha notou que Xavier estava se comportando de maneira estranha e encontrou marcas de arranhão no seu pescoço. Quando Wandinha perguntou sobre isso, Xavier argumentou que ele teve um acidente durante uma partida de esgrima. Wandinha ficou suspeita de Xavier e o seguiu secretamente até sua oficina de pintura perto da floresta. Quando Xavier saiu, Wandinha entrou na oficina e ficou surpresa ao encontrar muitos quadros de monstro homicida pintados por Xavier. Depois de ver os quadros de monstro homicida que eram exatamente os mesmos da forma original, Wandinha ficou ainda mais convencida de que Xavier era o monstro. Quadros pintados por Xavier. Depois de ver os quadros de monstro homicida que eram exatamente os mesmos da forma original, Wandinha ficou ainda mais convencida de que Xavier era o monstro. Ela então pegou um dos desenhos da pintura e mostrou-o ao xerife Galvin, pedindo-lhe para investigar o álibi de Xavier na noite do assassinato e realizar uma busca, pois ela sentia-se segura de que Xavier estava escondendo provas de seu crime na oficina de pintura. Mas o xerife Galvin recusa o pedido de Wandinha porque eles não têm evidências para arrastar Xavier para a delegacia, muito menos para realizar uma busca. Portanto, Wandinha estava determinada a encontrar pistas e evidências que pudessem arrastar Xavier para a delegacia para que o xerife Galvin pudesse interrogá-lo. Com a ajuda de Eugênio, Wandinha finalmente conseguiu encontrar um lugar que era suspeito de ser o covil do monstro homicida. Ao entrar na caverna, Wandinha encontrou ossos de animais espalhados e uma corrente usada para amarrar as mãos humanas. Ela então pegou uma presa quebrada que suspeitava pertencer ao monstro e planejou combinar o DNA na presa com o sangue de Xavier que ela encontrou na oficina de pintura.
Mas inesperadamente, Wandinha foi pega por Xavier quando estava prestes a sair da oficina de pintura. Sabendo que Wandinha suspeitava dele, Xavier tentou convencê-la de que ele não era o monstro homicida. Ele revelou que sabia sobre o monstro porque o monstro sempre o assombrava em seus sonhos. Como Xavier tem o poder de trazer qualquer coisa que pinta a vida, ele foi atacado pelo monstro e as marcas de arranhão que Wandinha viu alguns dias atrás eram do monstro homicida. Embora Xavier soasse honesto ao explicar tudo, Wandinha não parecia acreditar nele e disse que investigaria mais. Pouco tempo depois, Wandinha foi até o xerife Galvin entregar a presa quebrada do monstro e o sangue de Xavier e pedir-lhe para combinar o DNA e provar que Xavier era o monstro homicida. Quando eles voltaram para Nevermore, Wandinha e Eugênia elaboraram um plano para armar uma armadilha no covil do monstro e tirar fotos do monstro homicida como evidência que mostrariam ao xerife Galvin. No entanto, Aquosa e Enid planejaram secretamente para Wandinha ir à festa de dança com Tyler. Eles sabiam que a Wandinha não iria à festa de dança porque ela nunca estava interessada em se misturar com os outros. Portanto, eles prepararam uma surpresa para ela, convidando Tyler para ser seu acompanhante e comprando um vestido preto para Wandinha. Como Tyler já havia ido buscá-la para a festa de dança, Wandinha não teve escolha e decidiu adiar seus planos com Eugênio. Wandinha então disse ao Eugênio que precisava cancelar seus planos para essa noite e o avisou para não passear pela floresta à noite. No entanto, Eugênio, que já havia preparado tudo, não deu atenção às advertências de Wandinha e foi para a floresta sozinho. Wandinha, que foi à festa de dança com o Tyler, imediatamente se tornou o centro das atenções dos estudantes da Academia Nevermore, especialmente Xavier, que parecia incomodado e ciumento de que Wandinha escolheu ir à festa de dança com o Tyler em vez de com ele. Xavier então se aproximou de Wandinha e revelou que o Tyler e seus amigos haviam danificado propositalmente o mural pintado por Xavier no outro dia do ano passado. Quando Wandinha perguntou ao Tyler sobre isso, ele não negou e admitiu que se arrependeu de ter feito isso. Tyler também enfatizou para Wandinha que nunca seria amigo de Lucas e seus amigos de novo e tentou se redimir por seu erro. Ao mesmo tempo, Eugênio, que estava vigiando o covil do monstro assassino, viu alguém entrar no covil e incendiá-lo. Ele rapidamente fugiu quando percebeu que sua existência havia sido descoberta por essa pessoa. De volta a Nevermore, os amigos de Lucas secretamente invadiram a escola e pretendiam atrapalhar o baile em retaliação à queima da estátua Crackstone por Wandinha alguns dias atrás. Eles deliberadamente borrifaram a tinta colorida na sala de dança e fizeram o lugar parecer coberto de sangue. Os estudantes da Nevermore de repente ficaram apavorados e tentaram escapar do lugar. No meio do pânico, Wandinha de repente teve uma visão de Eugênio sendo atacado pelo monstro assassino. Wandinha correu para a floresta seguida por uma de seus professores, Miss Tornil, que a ajudou a encontrar o paradeiro de Eugênio. Mas infelizmente, ao chegar na floresta, Wandinha encontrou Eugênio deitado inconsciente em um estado de sangue e gravemente ferido devido ao ataque do monstro. Alguns dias depois, a Academia Nevermore realizou um evento de fim de semana dos pais, onde os pais visitariam seus filhos na academia e passariam tempo com eles durante todo o fim de semana. Pouco depois, os pais de Wandinha, Mortícia e Gomes Adams, finalmente chegaram à Academia Nevermore com Feioso e seu mordomo, Luz. Neste momento, Miss Vance menciona um infeliz incidente envolvendo Eugênio e declara que ele está se recuperando e é esperado que faça uma recuperação completa. Por outro lado, Enid sugere que Wandinha visite Eugênio, que ainda está deitado em coma no hospital. No entanto, Wandinha se sente culpada por Eugênio, pois é a causa de seu terrível incidente, então ela acha que é inapropriado ir vê-lo. Enid tentou convencer Wandinha de que o infeliz incidente que Eugênio experimentou não foi culpa dela, pois ela havia avisado Eugênio para não ir para a floresta sozinho. Além disso, o monstro assassino não atacou ninguém na semana passada, então Enid supôs que o monstro pode ter desaparecido. Enid, que geralmente é sempre alegre e animada, parece sem entusiasmo no evento de fim de semana dos pais, pois sua mãe sempre pergunta sobre sua transformação em lobisomem, o que até agora ela não conseguiu fazer, mesmo tendo tentado várias maneiras. Além de Enid, Xavier e Bianca também pareciam sem entusiasmo, pois seus pais nunca vieram ao evento desde que eles chegaram pela primeira vez na Academia Nevermore.
Mas surpreendentemente, a mãe de Bianca, Gabriele, repentinamente apareceu atrás dela, mesmo que ela nunca tenha visto sua filha ou mesmo perguntado como ela estava pelo telefone. Então Bianca pensou que sua mãe poderia ter abandonado. Como o Dr. Kyoto concluiu que Vandinha não estava tendo bons resultados em suas sessões de terapia, Miss Vance decidiu enviar Vandinha e sua família para participar de uma sessão de terapia familiar de fim de semana à sugestão do Dr. Kyoto. No entanto, durante a sessão de terapia, Vandinha tentou obter informações sobre o caso de assassinato que havia feito seu pai um suspeito. Ela diz abertamente à sua família que está determinada a desvendar a verdade por trás do caso de assassinato, mesmo que Mortícia tenha confirmado para sua filha que Gomes não matou Garrett Gates. Então ele foi absolvido da acusação de assassinato. Ao mesmo tempo, o xerife Galvin recebe um relatório sobre um legista chamado Dr. Anvar que foi encontrado morto na morgue. No entanto, a investigação do caso é dificultada porque a única câmera de vigilância na morgue está coberta com goma preta, o que dificulta para a polícia investigar. No local do crime, o xerife Galvin encontra as cartas de suicídio que o Dr. Anvar supostamente escreveu antes de sua morte. As cartas de suicídio dizem que o Dr. Anvar se sentiu culpado por encobrir os fatos de um velho caso de assassinato falsificando o relatório de morte. Quando o xerife Galvin descobriu que o velho caso mencionado pelo Dr. Anvar era o caso da morte de Garrett Gates, ele imediatamente percebeu que Gomes Adams deve estar relacionado à morte do Dr. Anvar. Aparentemente todo este tempo o xerife Galvin ainda suspeitava de Gomes Adams era o culpado. Enquanto isso, Vandinha foi vista visitando Eugênio com o conselho de Enid. Ela veio para o quarto de tratamento de Eugênio e trouxe uma vasilha de mel para ele, dizendo que as abelhas sentiram falta de Eugênio, pois Eugênio aparentemente tinha o poder de controlar as abelhas. Vandinha ainda se sente mal por Eugênio, então ela pede para Finn cuidar dele porque ela assume que quem atacou Eugênio naquela noite voltará para matá-lo. Pouco depois, Vandinha foi surpreendida pela aparição dos pais de Eugênio, que lhe disseram que ele costumava falar sobre ela porque Vandinha foi a primeira amiga de Eugênio na Academia Nevermore, até mesmo se juntando ao Clube Umer. Quando Vandinha voltou para a escola, ela foi surpreendida pela aparição do xerife Galvin, que imediatamente prendeu seu pai pelo assassinato de Garrett Gates. Depois da prisão de seu pai, Vandinha intensificou sua investigação para desvendar a verdade por trás do caso de assassinato envolvendo seu pai. Vandinha então visita seu pai na prisão e exige que ele lhe conte o que realmente aconteceu na noite do assassinato. Ao perceber que deve contar tudo para sua filha, Gomes começou a contar o passado sobre si mesmo e Garrett Gates. Naquela época, Garrett Gates, que era um normie, estava apaixonado por Mortícia, que era estudante na Academia Nevermore. Garrett interpretou mal a bondade dela como interesse. Sua paixão se transformou em obsessão e ele começou a persegui-la. Mortícia havia tentado denunciar Garrett à polícia porque ele sempre a perseguia. Mas a denúncia foi ignorada pela polícia porque a família de Garrett era a mais antiga e rica em Jericho, especialmente desde que Mortícia era uma estudante da Academia Nevermore que era considerada um fora da lei. A situação também foi agravada porque o pai de Garrett era um bigodudo que odeia fora da lei e ele ficou furioso porque Mortícia havia acusado seu único filho. A cena então muda para o passado quando Garrett desesperadamente invade a Academia Nevermore para encontrar Mortícia. Mas ao mesmo tempo, Garrett viu Mortícia que estava se beijando com Gomes. Garrett, que estava cheio de raiva e ciúme, pegou uma espada e tentou atacar Gomes. Eles estavam envolvidos em uma luta feroz no último andar, até que finalmente Garrett cercou Gomes. Quando Gomes finalmente conseguiu contra-atacar, ele pegou a espada que estava perto dele, tentando se proteger quando Garrett estava prestes a atacá-lo. Mas inesperadamente, Gomes acidentalmente esfaqueou Garrett e Garrett eventualmente morreu depois de cair do último andar. Gomes terminou sua história e se desculpou com Vandinha por não ser um pai perfeito para ela. No entanto, Vandinha disse que Gomes havia feito tudo para criá-la para ser forte e independente, para que ela pudesse enfrentar o mundo que a aguardava com todos os seus problemas. Ao perceber que Gomes estava dizendo a verdade, Vandinha estava determinada a provar que seu pai não era o autor do assassinato de Garrett Gates. Vandinha então encontrou sua mãe na sede do Midtide, onde Mortícia revelou que Godoy Adams foi quem matou Joseph Crackstone.
No entanto, a visita de Vandinha era para investigar o Garry. Ele até espumava e não hesitou em se lançar sobre ela, então ela foi forçada a matar Garry. Gomes, que viu isso, então pegou a espada de Mortícia, pois ele não queria que ela fosse culpada pelo incidente. Corajosamente, Gomes estava disposto a assumir a culpa pela morte de Garry para proteger a mulher que tanto amava. Depois de ouvir a história de sua mãe sobre a espuma de Garry, Vandinha então percebeu algo e perguntou a Mortícia para explicar mais detalhes sobre o estado de Garry naquela noite. Ao mesmo tempo, Mortícia finalmente percebeu algo, então as duas decidiram escavar a sepultura de Garry Gates para provar suas suspeitas. Embora tivessem que acabar na cadeia por escavar a sepultura sem permissão, Vandinha conseguiu provar que Garry Gates morreu não porque foi esfaqueado por Mortícia, mas devido ao veneno da Nitade que fez a pele de Garry ainda estar intacta e azul apesar de ter morrido há anos. Pouco depois, Vandinha teve subitamente uma visão do passado de Garry antes de sua morte. Garry foi ordenado pelo pai dele, Ansel Gates, a matar os estudantes da Academia Nevermore com o veneno Nitade, mas o veneno levou a vida de seu único filho. No dia seguinte, Vandinha e sua mãe encontraram o prefeito que era o xerife que lidou com o caso da morte de Garry Gates. Depois de ser ameaçado por Vandinha, o prefeito finalmente revelou que ele falsificou propositalmente o relatório de morte de Garry Gates para manter a reputação de Jericho e da Academia Nevermore. Mas Mortícia duvidou da confissão porque ela sempre assumiu que o prefeito e o pai de Garry haviam conspirado para encobrir a verdade por trás da morte de Garry. Com as evidências obtidas por Vandinha, o prefeito não conseguiu escapar, então ele foi forçado a liberar Gomes, pois Vandinha e Mortícia ameaçaram revelar a verdade por trás da morte de Garry. Enquanto esperavam Gomes sair da prisão, Mortícia então explica para sua filha sobre seu poder sobrenatural, que Mortícia também possui. Mas a diferença é que Mortícia geralmente sempre tem visões positivas devido à sua natureza gentil e amorosa. No entanto, ela acha que Vandinha é muito mais forte do que ela e pede que ela treine seu poder sobrenatural com a ajuda de seus ancestrais falecidos. Mortícia avisa Vandinha para ter cuidado com Godoy Adams, pois ela era uma bruxa muito poderosa, mas vingança e raiva a consumiram e ela não conseguia controlar seu poder. Como Mortícia não queria que Vandinha acabasse como Godoy, ela pediu a sua filha para se abrir mais com ela. Enquanto conferiam o anuário dado por sua mãe antes de deixar a Academia Nevermore, Vandinha imediatamente percebeu algo e foi encontrar Miss Vance em sua sala. Vandinha sabia sobre Miss Vance se transformando propositalmente em Rovan para encobrir sua morte. Mas Miss Vance argumentou que ela fez isso com a aprovação do pai de Rovan, que pediu rigorosamente para não envolver a polícia. No meio de sua discussão, eles são surpreendidos pelo gramado em chamas e formando uma frase que diz: "Fogo vai chover". Mais tarde, naquela mesma noite, Enid leva Vandinha para a cripta Crackstone, onde Finn, aparentemente, preparou uma surpresa de aniversário para Vandinha com seus colegas de escola. No entanto, Vandinha está mais interessada na inscrição latina dentro da cripta Crackstone, que, surpreendentemente, diz "Fogo vai chover quando eu me levantar" quando traduzido para inglês. Quando ela tocou na escrita, Vandinha de repente teve uma visão e encontrou Godoy, que a avisou que Crackstone iria se levantar dos mortos e destruir os que rejeitaram na Academia Nevermore. Godoy então mostra a Vandinha uma porta e lhe diz que ela deve encontrar o lugar para parar Crackstone. No seu 16º aniversário, Vandinha recebeu um esqueleto de esquilo preservado de seus pais e um chale preto de Enid. Enquanto visitava a cidade, Vandinha ganha uma xícara de café grátis e um convite para jantar de Tyler para comemorar seu aniversário. Mas ela recusou o convite porque queria investigar as pistas dadas por Godoy. Mais tarde, Vandinha se encontrou com Xavier e perguntou sobre a porta. Surpreendentemente, Xavier havia sonhado com a porta e a pintou. Xavier então contou a Vandinha que a porta era a porta da casa da família Gates. No dia seguinte, Vandinha, que pretendia invadir a casa abandonada da família Gates há anos, viu o prefeito que acabará de sair da velha casa. Vandinha, que vinha seguindo o prefeito secretamente ouvindo a conversa do prefeito com o xerife Galvin, decidiu se esconder no porta-malas do carro do prefeito.
Quando ele estava prestes a se encontrar com o xerife Galvin no café, o prefeito foi atingido de repente por um carro viajando a alta velocidade e caiu em coma. Como Vandinha estava escondida no porta-malas do carro do prefeito, o xerife Galvin suspeitou dela de estar envolvida no incidente. Por estar envolvida no incidente que prejudicou o prefeito, Vandinha foi punida pela Miss Vance e proibida de deixar a Academia Nevermore por qualquer motivo. No entanto, Vandinha planejou algo envolvendo Tyler e Enid de forma inteligente para que ela pudesse deixar a Academia Nevermore e investigar a casa da família Gates. Ao mesmo tempo, Xavier visitou o quarto de Vandinha e obteve informações do Finn sobre ela ter secretamente ido à casa da família Gates. Ao chegar na casa de Garrett e sua família, Tyler e Enid ficaram confusos, pois pensavam estarem celebrando o aniversário de Vandinha. Mas Vandinha disse a eles que ela não se importava com seu aniversário em tudo, porque essa investigação era mais importante do que qualquer outra coisa. Quando eles abrem a garagem na casa, Vandinha e seus companheiros ficam chocados ao encontrar o carro que havia atingido o prefeito mais cedo naquele mesmo dia. Vandinha se perguntava sobre o motorista, já que ela havia sido informada pelo xerife Galvin de que toda a família Garrett havia morrido de forma horrível e que a casa estava vazia há anos. Quando ela entra na casa, Vandinha acidentalmente descobre um quarto secreto com um quadro de Joseph Crackstone e velas embaixo do quadro, indicando que é um altar. Quando Enid e Tyler parecem tremer de horror ao saber que a família Gates adora Joseph Crackstone, Vandinha responde com franqueza que o altar em sua casa é muito maior porque está na sala de estar. Vandinha, então, examina as velas e descobre que elas estão quentes ao toque, o que indica que elas foram recentemente apagadas por alguém que veio antes deles. Vandinha pediu a Tyler para verificar embaixo e no porão, enquanto ela e Enid verificariam em cima. Quando entraram em uma sala que parecia limpa e arrumada, como se alguém a tivesse limpado. Enquanto vasculhavam cada lado da sala, eles encontraram uma caixa de música com as iniciais LG que pertencia à irmã mais nova de Garrett, Laurel Gates, que foi rumorejado ter se afogado no mar. Pouco depois, eles ouviram gritos de Tyler alertando sobre a aparição do monstro homicida. Inesperadamente, o monstro homicida havia entrado na casa e imediatamente perseguiu Vandinha e Enid, que tentaram escapar para o porão. Quando finalmente conseguiram evitar a perseguição do monstro, Vandinha e Enid acidentalmente encontraram partes do corpo das vítimas assassinadas pelo monstro homicida. Eles então procuraram o paradeiro de Tyler e o encontraram ferido pelo ataque do monstro homicida. Nesse momento, Xavier apareceu repentinamente e tentou ajudar Tyler parando o sangramento dele. Eles então levaram Tyler para sua casa secretamente para não serem pegos pelo xerife Galvin. Mas o pai de Tyler os pegou e exigiu uma explicação sobre o incidente que feriu seu filho. Vandinha então levou o xerife Galvin para a casa da família Gates para mostrar-lhe as partes do corpo das vítimas que ele viu no porão da casa. Mas quando chegaram à casa, eles não encontraram nada, nem mesmo o altar de adoração de Joseph Crackstone e a nova cama de Laurel Gates. Então o xerife Galvin assumiu que Vandinha estava apenas inventando coisas, já que ela não podia provar nada. Depois de retornar à Academia Nevermore, Enid, que estava irritada com Vandinha, decidiu mudar para outro quarto, pois ela havia mentido para ela e colocado ela e Tyler em uma situação perigosa. Quando Enid se afastou dela, Vandinha sentiu-se triste sozinha, apesar de sempre ter estado sozinha e não se importar com ninguém. Ela pegou a caixa de música de Laurel que havia tirado da casa de sua família. Ao abri-la, ela acidentalmente encontrou fotos dela que haviam sido tiradas secretamente, o que indica que Laurel ainda pode estar viva e tem espionado ela por algum propósito. Ao mesmo tempo, alguém é visto entrando furtivamente na enfermaria do prefeito e matando-o propositalmente para silenciá-lo para sempre. No funeral do prefeito, Vandinha suspeita de várias pessoas que podem ser os mentores por trás de todos os incidentes, mas ainda não tem provas para expor seus crimes. Depois de participar do funeral do prefeito, Vandinha encontrou seu tio Fest, que havia ido a Jericho para visitá-la. Ela ficou muito feliz com a chegada do Fest, pois é muito próxima dele e ele a ensinou muitas coisas. Ela então secretamente levou Fest para a Academia Nevermore e pediu-lhe para se esconder na sede do Zumir, pois ninguém visitaria aquele lugar além de Eugênio, que agora estava comatoso no hospital. Em seguida,
ela mostrou a Fast um desenho do monstro homicida e ele disse que o monstro é conhecido como Hyde, mas ele não sabia a causa de alguém se transformar em Hyde. Então ele sugeriu que Wandinha procurasse o diário de Nathaniel Faulkner, fundador da Academia Nevermore, que estaria em um cofre secreto na biblioteca Nidade. Ao ouvir isso, Wandinha pediu ao seu tio para ajudá-la a encontrar o diário. Mais tarde, naquela noite, Wandinha então encontrou a Sra. Vance para informá-la sobre o Hyde. Surpreendentemente, a Sra. Vance já sabia que o monstro homicida era o Hyde e deliberadamente escondeu isso de todos para proteger a Academia Nevermore. A Sra. Vance então explicou que Faulkner foi morto pelo Hyde, porque o monstro era tão violento e imprevisível. O Hyde foi banido de entrar na Academia Nevermore há 30 anos. Ao perceber que Wandinha poderia ter suspeitado de alguém como o Hyde, Miss Vance perguntou a Wandinha para lhe contar sobre a identidade de alguém que poderia ter se transformado em Hyde e se tornado o mentor de todos os assassinatos sadistas que aconteceram em Jericho. Mas Wandinha não parece acreditar em Miss Vance, pois ela acha que ela só se importa com sua reputação como a diretora da Academia Nevermore. No dia seguinte, Bianca levou Wandinha para a biblioteca Nidade para conhecer Lucas, que é o filho do prefeito. Lucas informou a elas que seu pai investigou a morte de Laurel Gates antes de sua morte. No relatório de morte obtido pelo prefeito da polícia britânica, Laurel Gates foi, de fato, declarada morta afogada. Mas a polícia nunca encontrou seu corpo. Alguns anos depois de Laurel ser declarada morta, alguém comprou de repente a antiga casa da família Gates e Wandinha suspeitou que era Laurel Gates viva que havia mudado sua identidade. Depois disso, Laurel voltou para Jericho para se vingar das pessoas que haviam causado a destruição de sua família e ela matou o prefeito e o Dr. Anvar por libertar Gomes Admumas, que foi então acusado do assassinato de seu irmão mais velho. Quando Wandinha contou a Bianca e Lucas que o monstro homicida era o Hyde e a pessoa que controlava o monstro era Laurel. Depois disso, Wandinha encontra com a doutora Kyoto, que ela suspeita ser Laurel e revela informações que comprovam sua suspeita de que a doutora Kyoto é Laurel, que mudou sua identidade. Mas a doutora Kyoto negou as acusações e ficou profundamente ofendida quando Wandinha a acusou de manipular outras pessoas para alcançar seu objetivo de se vingar das pessoas que arruinaram sua vida. Ela então disse a Wandinha para sair de sua sala. Depois que Wandinha saiu de sua sala, a doutora Kyoto imediatamente ligou para Miss Vance para relatar sobre o comportamento irracional de Wandinha. Mas então, a doutora Kyoto ouviu algo vindo da direção do banheiro, e quando ela abriu a porta do banheiro, o Hyde já estava lá e imediatamente a atacou, matando-a. Mais tarde naquela noite, Wandinha encontra Xavier no estúdio de pintura e o acusa de ser o Hyde, depois de encontrar os óculos de Rowan e o colar de Dr. Kyoto. Xavier tentou explicar a Wandinha que alguém o havia incriminado, mas ela já havia chamado o xerife Galvin, que imediatamente foi ao local para prender Xavier pelos assassinatos cometidos pelo monstro homicida. Wandinha ficou aliviada depois que Xavier foi preso, pois isso significava que o terror do Hyde havia acabado. Ela então voltou para o quarto e se reconcilia com Enid, que decidiu dividir o quarto com ela. Depois disso, Wandinha encontra Tyler no café e lhe diz que está pronta para ter um relacionamento romântico com ele. Mas enquanto eles estavam se beijando, Wandinha de repente teve uma visão da morte de Dr. Kyoto e finalmente descobriu que o Hyde não era Xavier, mas Tyler. Na noite seguinte, Wandinha pede ajuda a Bianca e a Nidade para capturar Tyler. Bianca então usou seu encanto de sereia para hipnotizá-lo. Depois disso, eles levaram Tyler para o estúdio de pintura de Xavier para interrogá-lo. Wandinha então revelou que Tyler obteve seu lado Hyde de sua mãe, que costumava ser estudante da Academia Nevermore e também era um Hyde. Xavier aparentemente já sabia sobre a mãe de Tyler e é por isso que Xavier sempre lembrava Wandinha para tomar cuidado com Tyler. Wandinha queria torturar Tyler para que ele libertasse o Hyde dentro dele, mas Bianca e o Nidade não concordaram com isso, pois eles não queriam machucar ninguém, especialmente já que Tyler ainda não se transformará no Hyde. Eles escolheram deixar Wandinha. Bianca e os outros então contaram a Miss Vance sobre Wandinha segurando Tyler como refém, então Miss Vance imediatamente chamou o xerife Galvin e pediu para ele vir a Nevermore imediatamente. Depois disso,
Wandinha finalmente foi presa pelo xerife Galvin e ameaçada com prisão, enquanto Tyler foi libertado, pois ele não foi comprovado como sendo o monstro homicida que assustou os moradores de Jericho. Antes de partir, Tyler finalmente revelou sua verdadeira identidade como Hyde zombou de Wandinha por falhar em desvendar a verdade e acusar uma pessoa inocente de ser o Hyde. Wandinha finalmente voltou para Nevermore depois que o xerife Galvin decidiu não a colocar na prisão, desde que ela fosse expulsa da academia Nevermore. Não querendo que o problema se arrastasse, Miss Vance decidiu expulsar Wandinha da academia Nevermore. Wandinha aceitou relutantemente a decisão, embora estivesse preocupada com a segurança dos estudantes da academia Nevermore e dos moradores da cidade, já que o Hyde ainda estava livre para vagar. Enid tentou acalmar Wandinha dizendo que os alunos da academia Nevermore seriam capazes de derrotar o Hyde, pois eles tinham o poder de lutar contra o monstro. No dia seguinte, antes de partir para a estação de trem, Wandinha aproveitou para visitar Eugene, que havia recuperado a consciência. Eugene contou a Wandinha uma pista importante e ela decidiu retornar à academia Nevermore para revelar a verdade. Wandinha então encontra Miss Thornhill, que na verdade era Laurel Gates, que fingiu sua morte, mudou sua identidade e voltou a Jericho para a vingança. Miss Thornhill inicialmente nega a acusação, mas depois que Tyler aparece no local, Laurel finalmente revela todos os crimes que cometeu, incluindo dizer a Tyler para matar os normais, que eram considerados apenas peões em seu plano de vingança. Mas surpreendentemente, Tyler, que estava lá, era na verdade Miss Vance, que se transformou em Tyler. Depois de confirmar que Laurel Gates era a mente por trás de tudo isso, Miss Vance revela sua verdadeira identidade e tenta alertar Laurel para que ela assume a responsabilidade por suas ações que mataram e feriram muitas pessoas. No entanto, inesperadamente, Laurel havia preparado veneno unidade e rapidamente injetou o veneno no pescoço de Miss Vance, matando-a. Depois disso, ela atingiu Wandinha até que ela desmaiasse inconsciente. Enquanto Laurel levava Wandinha para o Crackstone's cripta, Finn correu para Enid e informou sobre a morte de Miss Vance e a sequestro de Crackstone, que queria se vingar de Godoy Adams e destruir os fora da lei, então esfaqueou Wandinha e apressadamente foi para a academia Nevermore com Laurel. Na academia Nevermore, Ajax conta aos Nitide sobre Miss Thornhill, também conhecida como Laurel Gates, que planeja destruir a academia Nevermore com Joseph Crackstone. Enquanto Bianca e as Sirenes evacuam os alunos para a segurança, Enid segue para a Ilha Ravel para salvar Wandinha. Enquanto isso, Godoy Adams repentinamente aparece e se aproxima de Wandinha morrendo. Godoy lhe diz que ela salvará e lhe dá instruções sobre como matar Joseph Crackstone. Com o colar mágico dado por Mortícia, a alma de Godoy Adams finalmente consegue entrar no corpo de Wandinha e curá-la por dentro. Depois que Godoy a salvou, Wandinha segue para Nevermore para salvar seus colegas de turma. Depois de coletar os objetos necessários e lançar o feitiço encontrado no livro de magia de Godoy Adams, Laurel finalmente conseguiu ressuscitar Crackstone. Por outro lado, Enid, que foi correndo para o lugar de Wandinha, finalmente conseguiu se tornar um lobisomem completo coincidindo com a aparição da Lua Vermelha. Wandinha, que ouviu um uivo de lobo, parou por um momento e pensou que poderia ser Enid. Mas, infelizmente, ela é interceptada por Tyler, que foi ordenado por Laurel para matar Wandinha. Tyler se transformou no Hyde e imediatamente atacou Wandinha. Concomitantemente, Enid, que havia se transformado em um lobisomem, finalmente chegou ao lugar e imediatamente salvou Wandinha. Enid se envolveu em uma batalha feroz com Tyler, até finalmente derrotar o monstro. Enquanto isso, Wandinha, que havia chegado a Nevermore, imediatamente enfrentou Crackstone, que queria destruir a escola. Eles então se envolveram em uma batalha feroz até que Crackstone conseguiu cercar Wandinha depois de quebrar sua espada. Na mesma hora, Bianca apareceu para ajudar Wandinha, mas foi facilmente derrotada por Crackstone. Quando Crackstone estava prestes a matar Wandinha, ela imediatamente agiu rapidamente, esfaqueando o coração de Crackstone com sua lâmina quebrada e o corpo de Crackstone se desfez em poeira. Pouco depois, Laurel apareceu e ameaçou Wandinha a bala. Mas antes que Laurel pudesse atirar, Eugene, que acabará de chegar em Nevermore, imediatamente mobilizou sua nuvem de abelhas para atacar Laurel.
Depois de todos esses terríveis incidentes, Tyler finalmente foi preso pelo xerife Galvin, que sabia que seu filho era o Hyde, e pela primeira vez, Vandinha abraçou Enid e a segurou com força, pois ela havia arriscado sua vida para salvá-la. Em Academia Nevermore, Vandinha não só ganhou valiosa experiência, mas também fez novos amigos que a aceitaram como ela era e estavam prontos para lutar ao seu lado. Antes de deixar a Academia Nevermore de férias, Vandinha ganha um celular como presente de Xavier, para que possam se conectar um com o outro quando estiverem fora da escola. A série termina com Vandinha recebendo mensagens misteriosas no seu celular e assumindo que tudo não acabou e que Laurel e Tyler podem ser apenas peões de um plano maior e desastre, que pode estar vindo em breve. A moral que podemos aprender com essa série é não acreditar facilmente no que vemos, pois, um amigo pode ser um inimigo que nos trai e um inimigo pode ser um amigo que está disposto a enfrentar perigos para nos salvar. Com um final surpreendente e emocionante, esta série deixa o espectador com muitas perguntas e ansiosos por mais. Quem são os verdadeiros inimigos e amigos de Vandinha? Qual é o destino da escola de Nevermore? E o que significa realmente ser um fora da norma? Descubra essas respostas e muito mais assistindo a esta série incrível.